O Jae-kyun finalmente teve com Dan aquilo que ele tanto queria, que ele tanto veio buscar, e ele achou que tudo se resolveria, mas ele achou bem errado, porque ele terminou aquela noite sendo completamente rejeitado e basicamente usado pelo Dan para conseguir mais dinheiro. Então ele tá lá se sentindo um otário. Será que essa situação ainda pode piorar? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 65 de Jinx, né? Que deixou aí o Jae-kyun ainda numa pior, depois de ter passado a noite com Dan e ter sido completamente rejeitado. A gente tá com pena dele? Não tá. A gente não tá com pena dele. Capítulos novos de Jinx saem todos os dias 2, 12 e 22 de cada mês. E aqui no canal eu tô tentando colocar em dia, porque a gente tá meio atrasado, tô tentando colocar em dia os capítulos pra gente poder soltar vídeos de Jinx a cada 10 dias também. Então se você não quer perder os próximos vídeos sobre os capítulos de Jinx, aí os comentários, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você quiser ajudar no engajamento do vídeo, deixa o seu like, porque ajuda bastante. Se aparecer o botãozinho de hype aí embaixo pra você, hype esse vídeo também. E se quiser me acompanhar um pouquinho mais fora do YouTube, eu sou @GutoNu em todas as redes sociais. O Jae-kyun tá treinando, de manhã ele tá treinando, ele tá basicamente dando soco no ar ali no jardim. E é até engraçado ver essa cena, né? Essa ilusão de ele estar treinando no jardim, ao invés de em uma academia muito bem equipada, é quase uma figura de linguagem pro quanto ele regrediu na vida dele ao tentar ir atrás do Kindan. Mas não necessariamente é uma regressão ruim, mas é como se ele tivesse se dispondo a deixar para trás muitas coisas, né? De tanto valor que o Dan tem para ele nesse momento. Por mais que ele não admita, ou por mais que ele atrele esse valor apenas à superstição dele, aquela Jinx. O treino dele é movido a raiva e frustração. Já passaram alguns dias desde que ele e o Dan fizeram sexo, né? E ele nunca se sentiu da maneira como ele se sentiu depois daquilo. Ele foi basicamente usado pelo Dan para conseguir dinheiro e pagar mais, e para que ele possa pagar a sua dívida, né? E o Jae-kyun ficou lá depois daquilo, ele tá se sentindo completamente rejeitado. Mas que é isso? Ele tá se sentindo desprezado pelo Dan. Ele foi simplesmente usado para conseguir dinheiro e ele tá num lugar onde ele nunca se viu. Na real, ele tá num lugar onde ele sempre colocou as outras pessoas. Mas ele continua determinado a levar o Dan de volta com ele. Isso não mudou. Ele tá prestes a fazer o seu retorno às lutas, né, voltar às competições, mas ele sente que o único jeito de ele conseguir conquistar novamente o título de campeão, né, e o lugar de prestígio que ele tinha, é se ele voltar para sua antiga rotina. Claro que essa sua antiga rotina envolve fazer sexo com o Dan sempre nas noites que antecedem as lutas dele, né? Ele diz pra ele mesmo que tudo isso que ele tá se prestando a passar pra conseguir, pra tentar, né, levar o Dan de volta, é apenas por causa do seu Jinx, né? Por causa dessa maldição, dessa superstição que ele tem. É apenas por causa disso. Que pra ele não existe outro motivo pra ele querer desesperadamente uma coisa, como ele quer levar o Dan de volta pra que as coisas voltem a ser como eram antes, né? Que eles voltem a viver juntos e que o Dan esteja disponível pra ele como era antes. Mas será que não tem outro motivo? Ele sabe que da maneira como as coisas não estão indo, nada vai dar certo, então ele decide mudar de tática. Ele decide tentar chegar ou atingir o Dan através da vozinha dele. Gente, sempre que eu acho que eu não posso mais odiar esse cara, ele faz alguma coisa para que eu possa odiar mais ele. Mano, chegar ao Dan através da avó dele. Não importa que ele faça isso de maneira super gentil e trate bem a véia. Ela é a coisa mais preciosa, a única coisa genuinamente valiosa que sobrou na vida do Dan. E assim, a vida dele gira em torno dela. Gente, é tão baixo ele pensar em usar ela pra chegar ao... meu Deus, nossa. Então ele visita ela no hospital e até se oferece pra levar ela pra dar uma volta
né, pra passear um pouco. Os dois vão juntos conversando, ela é sempre muito atenciosa e gentil com ele, é a clássica vozinha muito fofa que trata ele super bem. Inclusive, é durante essa conversa que o Jae-kyung vai perceber o quanto aquela cidadezinha, aquele lugar onde ele tem vivido nos últimos dias parece ter feito bem a ele. Afinal de contas, ele tem dormido bem todos os dias desde que ele chegou a essa cidade. Durante a conversa, ela fala daquela maneira despretensiosa sobre o quão famoso ele é, e ainda de maneira incrédula, né? Ela se pergunta ali sobre o quão bom o netinho dela possa ser para um cara tão famoso que pode ter praticamente qualquer fisioterapeuta ao lado dele. O quão bom o Dan poderia ser para ele fazer tanta questão de ter o Dan do lado dele, trabalhando para ele. Com essa pergunta, todos os pensamentos mais sórdidos passam por aquela cabeça completamente pervertida do Jae-kyung. Gente, essa cena chega a ser muito boa. Mas ele simplesmente responde que o Dan, ele é ótimo no trabalho que ele faz. A gente sabe bem de que trabalho que o Jae-kyung tá falando, né? A gente sabe que o Dan é um excelente fisioterapeuta, mas não é por isso que o Jae-kyung tá indo atrás dele nessa cidade. Ela expressa abertamente a gratidão dela, porque é graças ao Jae-kyung que o Dan tem um teto e um bom salário. E ela também ainda comenta que o Dan nunca apresentou para ela nenhum dos seus amigos, que Jae-kyung é o primeiro amigo que ele apresenta. Assim, lembrando aqui, não foi bem apresentado, meio que as coisas aconteceram, né? E o Jae-kyung nesse momento tá meio que perseguindo ela. Mas ela fofinha, como sempre, como maravilhosa como ela diz que graças a isso, né, graças a ele ser o primeiro amigo do Dan que ela conhece, ela vê ele praticamente como um netinho também. Ela pede que o Jae-kyung cuide bem do Dan, e em um tom de arrependimento e também como uma confissão, ela acaba falando que ela se arrepende muito de não poder ter dado uma vida mais fácil pro Dan. E aí ela vai levar a gente a contar um pouco mais sobre como foi o passado dos dois. Ela conta que o Dan cresceu sem um pai e uma mãe, e por isso ele chamava ela de mãe, e que ela fez tudo que estava ao alcance dela, o melhor que ela podia para criar ele bem. A gente consegue lembrar, inclusive, aqui em alguns episódios, alguns capítulos passados, alguns episódios que aconteceram que mostravam pra gente que o fato do Dan ter crescido órfão quase, levou ele a sofrer um certo bullying, foi uma das passagens mais difíceis da história dele, assim, e aí agora a gente vê isso da perspectiva da vozinha dele. Ela conta que percebeu que um dia o Dan simplesmente cresceu. Ele simplesmente deixou de lado toda a bagunça de uma criança e rapidamente se tornou um adulto. Ver os relatos dela, ilustrado pelos quadros da autora ali, né, inclusive dessa infância, essa ilustração de como seria o Dan deixando muito cedo, deixando para trás a infância que nem tinha acabado ainda, eles são bem comoventes, porque a gente enxerga esses quadros de flashbacks e os relatos dela ao mesmo tempo, assim, são uma passagem bem dolorosa da história. Ela conta que o Dan nunca causou problemas para ela, mas que recentemente ele começou a beber e até a fumar. Pensar no Dan fumando parece que realmente pega o Jae-kyung de surpresa. Ela continua dizendo que por mais que ela alertasse o Dan do mal que aquilo fazia pra ele, ele simplesmente não parava e continuava fumando igual louco. O Jae-kyung não consegue imaginar o Dan fumando e ele nem tem certeza se o Dan ainda faz isso. Ela continua o desabafo dela, dizendo que ela queria que o Dan cuidasse mais dele mesmo. Afinal de contas, ela acredita que não resta muito tempo pra ela. Ao mesmo tempo que essa conversa é muito difícil, ela é uma conversa que tem uma certa beleza, porque ela é muito realista e muito altruísta nesse momento. Porque a vozinha do Dan, ela sabe qual é o momento que ela tá na vida dela e ela não quer que o Dan simplesmente deixe tudo pra trás por causa disso. Mas é difícil, afinal de contas,
até então, tudo que um teve na vida foi o outro. Por mais que ele se mantenha muito sério, o Jae-kyung ele tá completamente envolvido por aquele desabafo sincero e cheio de carinho dela. Ela confessa que sabe que os dois foram parar naquela cidade porque ela falou pro Dan uma vez que queria muito ver o oceano de novo. E pra ela ficar perto do oceano, ele levou ela de volta pra sua cidade natal. E ele foi lá viver com ela. E ela entende como as coisas chegaram a isso. Mas ela não consegue entender o que o Dan quer fazer da vida dele, afinal de contas, ficando lá. Ela pega o Jae-kyung completamente de surpresa quando ela pergunta pra ele se ele tá lá por causa do Dan. E antes mesmo que ele possa responder, ela acaba falando que ela confia no Jae-kyung e que essa fala, né, essa expressão tão momentânea, tão espontânea e sincera dela deixa ele completamente sem reação. Então, um pedido inesperado. Ela pede que o Jae-kyung leve o Dan de volta para Seul. E aqui o Jae-kyung não consegue nem fingir não estar surpreso. Para ela, o Dan tá naquela cidadezinha, naquele lugar no interior apenas por causa dela. Em parte sim, ele também tá meio que fugindo da história que ele viveu lá em Seul, né, com a Team Black e o Jae-kyung. Então em parte é sim, né? Talvez o motivo principal é por causa dela, por causa do bem-estar dela, unir o útil ao agradável. Só que ao mesmo tempo ela acredita que ainda existe muita coisa na vida dele que ele ainda queira fazer e que lá em Seul ele viveria muito melhor. Ela também conta que ela tem percebido que ultimamente ele tem estado em condições bem ruins, que ele não tem dormido direito, além de estar bebendo muito. Por mais que ele esteja bebendo muito, não durma direito e esteja sempre com uma aparência esgotada, né? Ele esteja claramente em uma situação física e mental muito ruim, ele se recusa a ver médico ou tomar remédios. Ela já aceitou que assim que a hora dela chegar e que ela acredita que nem esteja tão longe, ela vai partir. Mas ela quer garantir que o Dan viva uma vida boa, mesmo enquanto ela tá aqui em vida. E ela honestamente acredita que essa vida boa do Dan não vai acontecer naquela cidadezinha. O Jae-kyung, ele fica ali até meio atordoado, pensativo, depois desse desabafo tão honesto e tão cru dela, né? Falando abertamente sobre toda essa preocupação dela e sobre a situação do Dan. E o Jae-kyung parece nem conseguir digerir tudo aquilo direito. Agora, tudo isso que ele ouviu sobre a história do Dan, da vozinha dele, sobre o bem-estar e as preocupações dela, acabam se misturando com aqueles sentimentos que ele tem, que nem mesmo ele consegue compreender, que fizeram ele ir tão determinado em busca do Dan naquele lugar. Durante a noite, o Jae-kyung se vê tomado pelos pensamentos, né, sobre aquela conversa, refletindo sobre aquela conversa tão intensa que ele teve naquele dia, naquela tarde, com a vozinha do Dan. E ele se distrai quando ele escuta a cachorrinha do vizinho lá da casa onde o Dan vive, latindo desesperadamente. Quando ele sai para ver o que está acontecendo, ele vê um Dan caminhando no meio da noite. Surpreso, ele caminha atrás do Dan e vai tentando chamar por ele. A cachorrinha caminha junto com eles com uma expressão preocupada no rosto. Eu acho fofo como essa cachorrinha acompanha ele nesse momento, se mostra muito preocupada. E ele tenta chamar pelo Dan, tenta conversar com ele, o Dan não responde até que ele finalmente toca no Dan e percebe que ele tá dormindo, ele levantou sonâmbulo. Nesse momento o Jae-kyung acolhe ele, o Jae-kyung pega ele, abraça ele e leva ele de volta pro quarto onde ele dorme, lá na casa daquele senhorzinho, que acordado, né, acaba contando pro Jae-kyung que o Dan faz aquilo praticamente todas as noites e que ele até acredita que possa ser por causa da bebida que ele sempre bebe antes de dormir.
e que quando ele vê o Dan fazendo aquilo, ele até tenta chamar pelo Dan, tenta acordar ele, falar com ele, mas nunca tem resposta. Quando ele leva o Dan de volta ao quarto, tanto o Jae-kyun quanto o senhor ali, eles se assustam ao perceberem que o Dan parece ter bebido muito naquela noite antes de dormir. O homem conta que isso, né, o sonambulismo e a bebida aconteceram algumas noites depois que ele chegou àquele lugar, e que existem noites em que ele sai várias vezes da cama, levanta várias vezes e caminha por aí. O homem ainda diz que tem medo que às vezes o Dan acorde, caminhe por aí sem rumo e vá parar no oceano e acabe se afogando. Pensando assim, parece até uma situação absurda, né? Mas não é tanto, afinal de contas foi essa maneira como o Jae-kyun encontrou o Dan pela primeira vez, quando o Dan estava caminhando para dentro do oceano. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que foi deixado bem claro aqui que eles chamam, eles tentam conversar com ele, tentam acordá-lo, mas ele nunca responde, ele parece não ouvir nada. Tanto que o Jae-kyun tentou, carregou ele de volta pro quarto e ele não respondeu. Ele quase se afogou no oceano, e se não fosse o Jae-kyun puxar ele à força aquela vez, ele não respondeu. O senhorzinho diz que faz isso também, e ele parece nunca ouvir. O Jae-kyun vê então na mesinha uma foto do Dan com a vozinha dele. É aquela foto muito fofa que a gente já viu várias vezes na comic, né? É uma foto que ele guarda com muito carinho dele criança com a sua avó. E aquilo parece girar uma chavinha na cabeça do Jae-kyun, parece servir como um certo gatilho, e o Jae-kyun decide então que aquela noite ele vai levar o Dan pra dormir no quarto dele. Olha, esse foi definitivamente um dos capítulos mais densos que a gente já teve na história. Os sentimentos honestos, né? E falados abertamente da vozinha do Dan na conversa com o Jae-kyun colocam o próprio Jae-kyun num lugar onde ele nunca teve. Ele se pegou ali pensando sobre os sentimentos do Dan e pensando sobre o passado dele, sobre tudo que ele viveu, e aí ele tá ali tendo que lidar com um monte de coisa ainda, de novo. Quando ele encontra o Dan caminhando à noite daquela forma, dá pra gente ver também na expressão dele que ele fica cheio de preocupação ao perceber, né, ao enxergar, né, em uma visão viva, acontecendo as coisas preocupadas, as coisas que deixam a avó dele preocupada, a maneira como ele tem se afogado na bebida e tem se perdido completamente, chegando a esse ponto onde ele acaba caminhando, dormindo, e talvez em pura exaustão. Aquilo tudo é bem desesperador e ilustra pra gente as preocupações da avó dele. E claro, né, deixa os sentimentos do Jae-kyun ainda mais confusos quando ele percebe a preocupação que ele sentiu ao ver o Dan naquela situação e ao lembrar de toda aquela conversa com a avó dele. Assim, uma coisa é certa, seja pelo seu próprio bem-estar, né, pelo seu Jinx, ou para voltar à sua rotina, seja pela conversa honesta e importante que ele teve com a vozinha do Dan, ou seja por preocupação com o bem-estar e a saúde do Dan no momento, o Jae-kyun parece mais determinado do que nunca a levar o Dan de volta para Seul. Então esse foi o vídeo. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais de um conteúdo um pouco diferente, eu e meu esposo a gente tá gravando vlogs aqui pro YouTube. O canal tá aqui na caixa de descrição, vai aparecer aí no final do vídeo também. Então vão lá, se inscreve, acompanha aquele vídeo também, aquele canal também, porque a gente vai produzir algumas coisas legais por lá. Eu espero que vocês se divirtam. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.